Juliana, a todos, bom dia, quer dizer, boa tarde. Vou seguir aqui um convite da Ju, agradeço o convite, a oportunidade de estar falando para vocês. Se eu não estiver falando ao vivo, é porque deu algum problema na conexão. Eu infelizmente não consegui estar presencialmente em Ubatuba, que era um desejo enorme meu, obviamente. Mas minha esposa é parteira, não sei se quem tem companheira parteira sabe como é difícil prever os dias, e o fato é que ela teve 2 partos durante o final de semana e eu não consegui sair hoje cedinho de São Paulo, então infelizmente não pude estar com vocês. Mas dito isso, a Ju pediu para mim falar um pouco da parte econômica, de como os investimentos de impacto se dão nessa economia do século XXI e como o WWF Brasil está se posicionando nesse mercado, né, nessa leitura, avaliação de investimento de impacto e de produtos de sociobiodiversidade, obviamente. Então, primeiro um contexto mais global e teórico, em que a gente já tem algumas décadas vários economistas ou pensadores questionando a forma como o capitalismo internaliza os custos da produção e consumo do sistema, né? Então, isso, para ficar só nos pensadores brasileiros, desde Celso Furtado, passando por Abraham Vai, o próprio André Lara Rezende, o Gianetti, mais recentemente, de como a nossa forma de produção e consumo no país, obviamente vinculado a um processo de globalização, internaliza e se beneficia também da nossa biodiversidade, dos grandes recursos naturais, se usar esse palavreado, mas dentro de um contexto de produção e consumo global. Isso, obviamente, a realidade ela é multifacetada e complexa. Também vem nas últimas décadas, mais recentes, principalmente nos últimos anos, de um questionamento sobre a globalização, o processo de globalização, como estava acontecendo, de cadeias globais de produção, principalmente, em que você tinha, obviamente, a China como um grande lugar de fabricação, né, de produtos industriais, e todo mundo mandando um monte de coisa para lá, de insumos, a China montava, conseguiu agregar valor e exportava isso para outros países do mundo. E mais ainda muito direcionado para grandes, os consumidores dos países desenvolvidos, principalmente, obviamente, Estados Unidos, Canadá e Europa. Isso nos últimos 10 anos também está sendo questionado, esse processo de globalização, de grandes cadeias de suprimento global, e principalmente agora, recentemente, aprofundado pela própria pandemia, onde você vê uma quebra de processos produtivos dessas cadeias que eram globais, porque você tem gargalos que impossibilitam exportação de insumos e depois a exportação do produto acabado. E a ascensão da China como um grande poder regional, e aí já não num mundo globalizado, focado somente em Estados Unidos e Europa, mas multipolar, em que a China ascende como uma grande potência. E aí vem China, traz todo o Sudeste Asiático também, né, a China sendo seguido pela Índia. Então isso num processo mais global, o que acontece? Você tem um novo equilíbrio, né, de forças que ainda tem que ser dado, né, mas que está sendo desenhado, né, de novo exacerbado pela pandemia, em sequência a guerra da Ucrânia com a Rússia, e aí você tem, então, qual que é o que se desenha, né, o que a priori se desenha, se imagina. Você tem vários fornecedores globais, então seja na parte de energia, seja de commodities agrícolas ou minerais, que são consistentes, mas de forma que a hora que você tem uma quebra de um determinado fornecedor, você consegue atender a sua demanda de um outro fornecedor.
Por exemplo, o que aconteceu no caso, por exemplo, da guerra da Rússia com a Ucrânia, de commodities agrícolas, onde o Brasil se beneficiou, porque você tem uma parte grande de commodities agrícolas que não estão sendo exportadas, seja pela Ucrânia, seja pela Rússia. Então, o que acontece? Você não tem mais, a tendência é que você não vai ter só um grande fornecedor dessas commodities. Não é só o Brasil que se beneficiou, outros países também. E isso também, na casa de energia, ficou muito claro. O caso, por exemplo, toda a energia, o gás que era exportado da Rússia para os países europeus e que agora buscam outras alternativas de fontes energéticas, seja nos tradicionais fornecedores, seja em novos fornecedores. E então, o que é a tendência? É que você vai ter, de novo, um planeta mais multipolar. Bom, o que isso tem a ver com o nosso dia a dia aqui, né? No Vale do Paraíba, no nosso litoral norte? É que você também, o que a gente vê no Brasil, é que a gente não só se beneficia desse processo, mas a gente se insere nesse com aquilo que a gente tem de diferente. E obviamente que nossa biodiversidade nessa hora é onde o Brasil se diferencia demais dos demais países do planeta. A gente tem a maior biodiversidade do planeta, a gente tem a maior floresta tropical do planeta, então é onde o Brasil se insere nesse contexto de uma economia no século XXI, em que ela não que ela não tenha as grandes cadeias, elas existem, mas elas também se diversificam e puxam fornecedores locais. E o mercado local ganha proeminência. Então, por exemplo, no caso do Brasil, que a gente vê um enriquecimento maior do Centro-Oeste, que não existia há 3 décadas atrás, e isso vai se exacerbar, essa diversificação econômica, ela diversifica também o nosso potencial de consumo no país. E aí, como que o WWF trabalha com isso? A gente trabalha de 3 formas, né? Uma redução de incentivos para aquela produção que a gente entende que é ruim, né? Então, por exemplo, redução de produção vinculado a combustíveis fósseis, ou maior eliminação, obviamente, de desmatamento nas grandes cadeias e no processo de produção. E aí, então, quer dizer o seguinte, reduzir todo o incentivo perverso que existe no sistema. Tá? Então, por exemplo, no caso de combustíveis fósseis, como que o Brasil diminui os subsídios à produção e consumo de combustíveis fósseis no Brasil. É uma forma, né? A outra é como que o Brasil diminui o subsídio para uma produção de commodity vinculada a desmatamento. Por que isso é importante? Porque aí você tem uma sobra de recursos financeiros para apoiar as atividades que ainda estão no momento inicial mas que tem grande potencial de alavancagem. E aí, principalmente, os produtos de sociobiodiversidade. Então, onde que a gente busca esse recurso? Por que o Brasil, por exemplo, a gente subsidia ou dá incentivos para a indústria de petróleo e gás em torno de 120 bilhões de reais por ano? Isso com dados de 2019, 2020. Então, já é uma indústria, um setor muito capitalizado, e vem se ver os lucros das grandes petroleiras nesse último ano, e que não precisa de todo esse incentivo. Então você pode reduzir os incentivos a esse setor e aumentar os incentivos, os subsídios para setores, por exemplo, como produtos de sociobiodiversidade. Então essa é uma forma que o WWF trabalha, o WWF Brasil. Uma outra forma é como trazer grandes empresas, para consumir esses produtos de sociobiodiversidade e que precisam de demandas expressivas até para poderem ganhar uma escala maior. E isso, então, a gente tem acordo com determinadas empresas. Obviamente que cosmético é uma que é sempre citada, mas tem outras, por exemplo, uma que a gente tem
no setor de pneumáticos, que consome borracha, para a produção de borracha na Amazônia ou de seringa em áreas de pastagem degradada, né, aqui no Sudeste ou mesmo no Centro-Oeste. E aí você vincula, quer dizer, essas produções mais locais a grandes empresas globais e que dão escala, então, a uma produção mais local. E também, de outra forma, a terceira forma é apoiando, sim, cooperativas, produtores, pequenas cooperativas e produtores locais, para ganharem escala e qualidade na sua produção. Isso seja na Amazônia, seja no Centro-Oeste. Uma que me vem na cabeça agora, por exemplo, é a Central do Cerrado, que a gente já apoia há alguns anos e que está ganhando escala ao longo do tempo. Eles trabalham com famílias produtoras locais em todo o Cerrado brasileiro, que fornecem produtos do Cerrado e que estão atingindo, sim, grandes mercados nacionais e até chegando a processos maiores de exportação. Então, o que isso quer dizer? Qual que é a estratégia? É reduzir o incentivo perverso na economia como um todo o que era a forma de produção e consumo do século XX e apoiar, dar suporte ao que se vê a economia do século XXI, onde essa produção local ela se vincula, obviamente, ao mercado local, mas se vincula também a mercados mais nacionais e internacionais. Como que a gente consegue esse recurso dessas cadeias que ao longo do século XX se estabilizaram e que agora no século XXI não só não precisam desse apoio, como em muitos casos elas realmente têm que reduzir sua forma de produção. É isso, espero que eu consiga conectar com vocês. Se eu não conseguir, um bom evento e obrigado pela oportunidade. Um abraço.